A Cláudia Izzi, jornalista, minha colega da Gazeta Mercantil, e eu estamos pela Rede Bandeirantes no programa Crítica e Autocrítica entrevistando a ministra Luísa Erundina. E eu perguntava a ela, que trata mesmo os seus algozes no partido com tanta cuidado, como os telespectadores estão vendo, buscando justificativas até inconscientes para o preconceito, para a truculência, como ela pode explicar que muitos deles foram há não muitos anos vítimas da truculência, vítimas do arbítrio, vítimas da falta de democracia, como podem no comando partidário impedir a democracia interna e fazer linchamento com uma pessoa respeitável, de uma militância respeitável, que fez uma administração reconhecidamente respeitável como a senhora? Olha, a luta política interna e externa, mas aqui no caso interna, um partido, ela vai aos extremos até daquele que foi oprimido, às vezes assumir atitudes de opressor, né? Como nesse caso. E essa é uma questão que acho que se coloca para todos os partidos, acho que não é só para o nosso. O nosso, talvez, exatamente por ser um pouco mais democrático, ele consegue deixar transpirar para fora dele essas chagas, né? Essa luta intestina, né? Essa negação daquilo que a gente coloca até como utopia para a sociedade, uma sociedade igual, solidária, uma tolerante. Termina porque a gente não muda as coisas de a gente mesmo só pela proposta teórica, pela proposta política. Muitas vezes nós temos que na nossa vida, nas nossas relações, no nosso comportamento, nos pegamos constantemente contrariando aquilo que é a razão de ser, inclusive, do nosso compromisso político, da nossa militância política, do nosso engajamento político. Por isso que eu acho que esse processo ele é altamente educativo. Ele é altamente educativo até para a gente se perceber assim. Quer dizer, a contradição entre aquilo que a gente prega para uma sociedade, uma sociedade igual, uma sociedade solidária, uma sociedade companheira. Então hoje eu acho que a gente tem que atentar muito quando a gente chama o outro de companheiro. E às vezes me ocorre que a gente está se tratando de companheiro e está se odiando. Eu acho que um partido é mais do que proposta de governo, é mais do que... um partido que quer mudar a sociedade, tem que ser um partido que tem que mudar os valores, tem que mudar o comportamento das pessoas, tem que mudar as relações das pessoas, tem que mudar a cabeça das pessoas, tem que mudar a visão das pessoas. Isso é processo educativo, é processo longo, é processo demorado. Porque muitas vezes nós temos a cabeça do opressor, nós temos a cabeça daqueles que nos oprimiram em algum momento da vida. A discriminação, a dominação que existe na sociedade, muitas vezes se reproduz. E é normal, por exemplo, eu trabalhei muito em favela, e é normal a gente encontrar o favelado explorando o favelado, sendo injusto com o favelado. O que é? É a ideologia dominante da sociedade que termina formando a cabeça e em consequência, a forma de ser e de se comportar das pessoas. E isso um partido não é livre disso. Então, por isso que eu sou otimista, em termos de que esse processo, pelo seu conteúdo pedagógico, pela sua dimensão ideológica, cultural, ele possa, quem sabe, nos deixar um pouquinho melhores depois de sairmos dessa crise. Lígia, a senhora tem dito que a senhora mudou muito depois de ter ficado esse período todo na Prefeitura de São Paulo. Eu queria que a senhora falasse um pouco sobre isso que a senhora está chamando de mudança, quer dizer, que experiência da Prefeitura trouxe para a senhora, para a sua reflexão política, enfim? Olha, meu cargo de prefeita veio depois da minha militância como sindicalista, como vereadora, como deputada estadual. E essas experiências anteriores, eu fui extremamente radical, extremamente sectária, intolerante com os meus adversários políticos. Eu não tinha consciência dos limites de quem detém um cargo público, de quem detém uma parcela de poder. Eu imaginava que era uma questão de vontade política, um certo voluntarismo, né? Você vai lá, pressiona, exige, e aquele que tem um mandato tem a obrigação de fazer na hora tudo, como se fosse uma questão só de vontade política. É evidente que alguém que detém um mandato, ele tem um determinado compromisso com o segmento da sociedade em relação a outros, mais compromisso com um setor do que com outros, mas não depende dele exclusivamente responder a todas as demandas de todas as pessoas. E a própria convivência com os adversários, com os inimigos políticos. Hoje eu sou mais tolerante. Hoje eu entendo que fazer política é também
em certos momentos, até estar junto com os adversários políticos, dentro de uma causa que faça avançar aquilo pelo que a gente vive, aquilo pelo que a gente se dedica dentro do nosso projeto político. Então, a política é a capacidade, né, de conviver com os contrários, com o diverso, e fazer avançar a proposta, o objetivo, a finalidade pela qual você se dedica e que coloca o seu projeto político. E o fato de ter sido poder também, quer dizer, um poder limitado, um poder determinado legalmente, politicamente, economicamente, socialmente, e eu tive que conviver com esses limites, dentro desses limites, e convivendo com contradições. Eu fui dirigente sindical, militante sindical, dirigi greves, eu estive nos movimentos populares, defendendo os direitos que às vezes se extremavam ao limite de ter que ferir a legislação, a legalidade, e para fazer mudanças, muitas vezes temos que fazer isso, e tendo vivido essa experiência, hoje eu estou mais madura, estou mais humilde, até na forma de exercer o poder, de saber os limites desse poder, de saber conviver com o diverso, com o diferente, com o adversário. E eu acho que eu amadureci. Hoje eu sou uma pessoa mais madura e possivelmente eu esteja melhor preparada para fazer política nesse país e nessa sociedade. Ministra, eu queria continuar o tema suscitado pela Cláudia, porque não é comum, e o telespectador sabe disso, que um político, uma política, fale coisas como essa. A senhora fez uma autocrítica, a senhora falou com humildade, a senhora falou dos seus erros. Como é que a senhora vê, como a senhora deixou a prefeitura, como a senhora vê a sua gestão como prefeita de São Paulo? Olha, eu hoje sou uma pessoa que tenho segurança de que nós fizemos, e não sou eu, é uma equipe muito competente, e mais que isso, muito honesta, e mais que isso, comprometida com um projeto de governo democrático, né? Com um projeto de exercer o poder de forma democrática. Eu acho que a marca da nossa passagem por São Paulo, além de termos melhorado significativamente a educação, a saúde, o transporte coletivo, a cultura, enfim, outras áreas, investimos em habitação popular bastante, mas eu acho que a marca da nossa passagem por essa cidade foi ter experimentado uma nova forma de ser governo na cidade. Eu tenho a impressão que a cidade se sentia mais livre durante esses 4 anos. Havia, um clima de mais liberdade, de mais respeito pelas pessoas, de mais sensação de que cada um era cidadão e desmistificando, inclusive, a ideia do poder, da autoridade. E eu acho que fizemos isso, sobretudo, com aqueles setores de onde nós viemos. Quantas vezes eu me percebi, na relação com os movimentos populares, conseguindo passar para eles os limites desse poder. Em vez de me confrontar com eles na pressão que eles me faziam, com as suas demandas, suas reivindicações, era também uma condição pedagógica de relação minha com eles, de mostrar até onde o poder que eu detinha, vindo deles, me permitia responder àquilo que eles queriam e tinham direito. E a partir dali, daquele limite, só se avançaria se eles entendessem a necessidade de se organizarem mais, de tomarem mais consciência dos seus direitos, onde é que estava a solução para esses problemas, que não era na prefeitura, não era comigo. Então, eu vejo que eu exerci, de uma certa forma, alguém até pode imaginar que eu estou sendo muito pretensiosa, de ter querido ensinar alguma coisa, não é isso. Quer dizer, a forma como nós nos conduzimos, na relação com a cidade, na relação com a sociedade, e aí com os empresários, com os trabalhadores, na relação com os setores populares, eu acho que nós experimentamos uma experiência nova na forma de exercer o poder. E eu acho que talvez seja isso que seja esperado de nós mulheres na política. Disputarmos o poder, conquistarmos o poder para transformar a forma de exercer o poder. Talvez seja a marca da minha passagem aqui na cidade de São Paulo. Ministra, a senhora está falando da sucessão da prefeitura, eu queria colocar a questão da sucessão. Quer dizer, o que aconteceu com o partido que não conseguiu dar continuidade a essa gestão que a senhora, a essa estratégia de gestão que a senhora vinha desenvolvendo? Isso nos reporta, inclusive, as questões que foram colocadas antes, de como o partido se comportou comigo, por ter saído candidata a prefeita em lugar do companheiro Plínio Arruda Sampaio, contrariando vontade da direção, de alguns dirigentes partidários. Durante o governo,
né, eu não sentia o partido muito identificado com o governo, o que não significava que o partido tivesse uma adesão incondicional. Tinha que ter quem sabe aí, uma oposição propositiva, ou então uma situação, sei lá como é que a gente poderia dizer, né? Mas eu acho que o partido não assumiu a condição de governo na cidade de São Paulo. E isso foi muito flagrante nas campanhas eleitorais, não mostravam as realizações do governo, não rebatiam as críticas dos outros candidatos, não assumiam a condição de ser governo, mesmo podendo dizer, olha, não fizemos tudo, erramos aqui, deixamos de fazer ali. Não tinha problema, quer dizer, mostra os acertos, mostra os erros e mostra o que vai ser feito depois, até aquele que está pretendendo ter continuidade. Não, o partido ignorou, fez oposição, talvez mais radical do que essa oposição que está sendo feita ao governo Itamar, ao meu governo, e esse foi um dos fatores, a meu ver. Como é que a sociedade vê? Olha, se é um partido que está no governo, e esse partido não defende esse governo, não se reconhece desse governo, por que eu vou reconhecer esse governo? Além de outros fatores, eu acho que a campanha do outro foi mais competente, gastou muito dinheiro, o poder econômico jogou pesado, nós ficamos muito na questão nacional, o Suplicy, que era o candidato, ficou muito em Brasília, foi quase praticamente no segundo turno, o partido ficou muito voltado para a questão nacional e o outro candidato cresceu nas bordas, né, da periferia da cidade e conquistou os votos que poderiam ter sido nossos. A diferença não foi tão grande como foi, mas eu acho que, entre outros fatores, houve o partido não se assumiu como governo, em nenhuma eleição, muito pelo contrário. Eu ouvi com muita frequência e de forma bastante constrangedora, sempre eu ser acusado de que era o meu governo que tinha implicado que tal candidato não ganhou em tal eleição. E infelizmente não, porque é bom ter eleições, porque você fortalece a democracia com eleições. Mas em 4 anos eu enfrentei 3 eleições com candidatos fortes do partido e eu sendo a vidraça que o próprio partido jogava pedra nessa vidraça. Então não foi fácil governar esses 4 anos, tendo a oposição do partido, disputando eleições e sendo responsabilizada por eventuais resultados não tão positivos nas eleições que ocorreram nesse tempo. Né? Ministra, eu vou fazer uma pergunta à senhora a propósito de uma declaração que li nos jornais, no encontro que a senhora teve recentemente com o governador do estado de São Paulo, Luiz Antônio Fleury Filho. A senhora teria mencionado a saída para a imprensa algo parecido com uma ideia de a formação de um arco, de uma aliança de apoios para tentar resolver pelo menos as questões mais graves que preocupam a nação brasileira, a sociedade brasileira. E eu gostaria que a senhora digredisse um pouco a respeito disso para tornar mais claro para os nossos telespectadores, mas peço que a senhora responda essa pergunta logo após o nosso intervalo.